Salve, salve família, um grande abraço a todos, um ótimo dia para todos os inscritos e todos os vascaínos e vascaínas que vão assistir esse vídeo. Nessa terça-feira do dia 25 de novembro de 2025, estamos no ar mais um vídeo aqui no conteúdo mais raiz que tem de falando de Vasco. Podem falar o que for, podem colocar outros canais identificados, mas quem é raiz aqui sabe muito bem o que eu estou falando. Vamos lá, vamos comentar sobre a pressão que hoje Vasco e Inter têm em comum. Inclusive, é o jogo da vida dos dois na sexta-feira, transmissão da Prime Video. O Internacional, que tinha tudo para vencer o Santos ontem, empatou e o resultado foi excelente para o Santos nessa busca de sair da zona do rebaixamento. E o Inter, que perdeu pontos em casa, vai vir totalmente desesperado para enfrentar o Vasco, que ainda, por incompetência da diretoria que abandonou o Campeonato Brasileiro, por incompetência da diretoria em bancar Fernando Diniz e por incompetência do trabalho do técnico Fernando Diniz, o Vasco está correndo riscos de rebaixamento. Parecia que isso não iria acontecer. Depois que o Vasco emendou 4 vitórias seguidas, estava vindo embalado, estava fazendo gols, tinha jogos que não sofria gol, mas parece que tudo voltou à normalidade. Jogadores que vinham bem caindo de produção, zaga falhando, zaga tomando gol, goleiro salvando em épocas passadas. É um cenário desastroso. É um cenário que realmente mostra que o Vasco está caindo ladeira abaixo. A gente vai colocar aqui alguns pontos importantes que faz com que esse duelo de sexta-feira seja um duelo muito complicado. O Vasco e Inter já teve polêmica, inclusive, alguns anos atrás. Para quem não se lembra, aquele ano que o Vasco foi rebaixado, em 2020, por conta de uma calibração em relação à linha de impedimento. Aquele lance mesmo que o Cano perdeu um pênalti, para quem não se lembra. E em época de eleição, que o antigo presidente, naquela oportunidade, não fez muito esforço do Vasco cair para a Série B, porque as narrativas logo em seguida seriam criadas para o Vasco virar SAF. Enfim, o Vasco ele precisa vencer, mas isso se coloca muito rótulo e se torna muito desgastoso a gente falar sempre. O Vasco precisa vencer. O Vasco precisa vencer qualquer tipo de jogo. Mas o jogo de sexta-feira é crucial. É crucial por quê? Porque o corte de rebaixamento, que antigamente poderia ser um, hoje é outro. Muito devido à evolução das equipes que estão lá embaixo. Você vê o Vitória aproveitando as oportunidades, pegando um Sport totalmente rebaixado matematicamente, esfacelado dentro de casa. O Vitória não tomou conhecimento e venceu o Sport. O Santos, um resultado muito importante ontem, perdendo de 1-0, jogando absolutamente nada no primeiro tempo. Com algumas modificações do Vojvoda, melhorou, empatou o jogo, conseguiu um ponto sabendo que tem 2 jogos, um contra o Sport em casa e depois contra o Juventude, dependendo do que o Juventude possa enfrentar o Bahia nesse final de semana, já ser rebaixado matematicamente. Então o Santos só depende dele. O Fortaleza, que está tentando remar com a maré, mas é bem difícil. Então sobrar simplesmente uma vaga. E nessa uma vaga tem Vasco, que está em queda livre, Ceará, que perdeu ontem para o Mirassol, que já é um resultado esperado, em queda livre, Internacional, que não aproveita as oportunidades, Santos, que oscila muito, e o Vitória, que é o único talvez das equipes que estão ali embaixo que está apresentando bons resultados para tentar sair dessa situação.
O Vasco, em contrapartida, a primeira coisa que ele tem que se olhar, ele é olhar para o próprio time, se olhar para dentro de si. O que eu quero dizer com isso? O Vasco parou de performar. O Vasco parou de jogar. O Vasco parou de mostrar aquela vontade, aquela determinação dentro de campo. E isso tem nome e sobrenome. Fernando Diniz. É um técnico totalmente soberbo, um técnico arrogante, um técnico prepotente e um técnico totalmente incoerente. Todos esses adjetivos se cabem ao trabalho do técnico Fernando Diniz. Além disso, eu coloco mais ainda esses adjetivos pelo um outro adjetivo que é incompetência e burrice da diretoria do Vasco, que mesmo vendo como Pedrinho, Felipe, entre outras pessoas, viajaram para Salvador para ver esse time jogar, não adianta ficar dando esporro em vestiário, porque parece que a diretoria está colocando uma responsabilidade muito maior nos jogadores do que no técnico. Parece que o técnico é aquela menina de cristal, a bonequinha de cristal que ela não pode ser tocada para não se quebrar. A diretoria simplesmente está colocando a responsabilidade nos jogadores, em vez de colocar a responsabilidade no técnico Fernando Diniz. E isso vai muito devido a duas pessoas que fazem parte da diretoria que amam o trabalho do Fernando Diniz, que se chama Pedrinho e Felipe. Esses sim são os responsáveis diretos pela queda brusca tanto de desempenho como de renda para o Vasco. Por que renda, Bruno? Para quem não sabe, a cada posição que o Vasco tiver no Campeonato Brasileiro, ele acumula um dinheiro. O Vasco ano passado, se eu não me engano, posso estar equivocado, o Vasco recebeu em torno de 15 a 17 milhões de reais pela premiação da posição que ele ficou. E hoje, ele vai receber quanto? Para quem não sabe muito bem, ou tentando relembrar, o Vasco está numa recuperação judicial, aonde tem uma fila de credores que ele precisa fazer pagamentos nos próximos anos. Ele vai depender de quê? De empréstimo da Crefisa, que até agora isso não sei se foi à frente ou não. A diretoria está rasgando dinheiro? Então o Vasco está milionário, então. Se a diretoria está rasgando dinheiro, então o Vasco tem milhões na conta. Depois não adianta colocar aquelas velhas narrativas em prática de quando a torcida cobrar contratações, eles começarem a falar que não tem dinheiro. Porque a partir do momento que você está abdicando do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que paga por posição quando você terminar a temporada, você está abdicando. Se bobear, o Vasco já perdeu mais de 6 milhões de reais só nessas quedas de posição. E isso atrapalha, por exemplo, o torcedor ter um time forte o ano que vem. De ter um time competitivo o ano que vem. E isso é muito devido à situação da própria diretoria. Ah, Bruno, nós temos que pensar na Copa do Brasil. Sim, você tem que pensar na Copa do Brasil quando tiver faltando um jogo apenas. No último jogo contra o Atlético Mineiro, se o Vasco tivesse bem, ali em 9º colocado, em 10º ou em 8º, com uma boa pontuação, com bom saldo, com bom respiro, aí mandava os juniores, o sub-15, o sub-7, a fraldinha para jogar contra o Atlético Mineiro. Porque aí sim, uma semana antes, o jogo vai acontecer no final de semana e já logo na quarta-feira já seria o jogo da semifinal da Copa do Brasil, então você preservaria no final de semana para você jogar na outra semana. Aí eu concordo,
Mas você deixar 5, 7 rodadas de lado, focando na Copa do Brasil, e quem me leve a crer que realmente o time vai mudar da água para o vinho para jogar a Copa do Brasil, sabendo que esse desempenho tá desde o jogo contra o São Paulo, aonde se fizeram muita festa, muito oba-oba, e isso atrapalhou o salto alto dos jogadores entrando dentro de campo. A partir do momento que se começava a se colocar Libertadores para o Vasco, esse time não está preparado para jogar uma Libertadores. Esse time é fraco mentalmente para jogar uma competição muito acima do que o Vasco pode proporcionar hoje para o torcedor. Então, Vasco e Inter têm muito em comum. Pressão, crítica, os torcedores do Inter criticam mais, fazem mais protesto do que a torcida do Vasco. Eu não vi nenhuma manifestação de torcedores, independente se é organizado ou se é torcedor comum, depois da 5ª derrota consecutiva. Parece que o torcedor já acostumou o Vasco a perder. Porque antigamente o Vasco podia perder 2 derrotas e já começava a ter pressão. Hoje em dia parece que nada acontece. Parece que até a própria torcida já largou de mão o Vasco. Para não estar criticando, então parece que largou de mão. Então, Vasco e Inter precisam do resultado, precisam da vitória. Principalmente o Vasco, porque joga nos seus mandos de campo, joga na sua casa, joga no Caldeirão de São Januário e precisa usar o fator casa para conseguir essa vitória. E se quiser um temperinho a mais, tem Bob pai e Bob filho, Ramon Dias e Emiliano Dias, 2 técnicos fracos que estão afundando o Internacional, reencontrarão o Vasco, que inclusive ele tirou o Vasco da zona do rebaixamento, e aí não vai barrar, não vai barrar, não vai barrar, essa velha frase enigmática de treinador fraco, que treinador de muita grife para pouco resultado. Então, Vasco e Inter tem muito em comum e a gente vai ver quem vai levar melhor na sexta-feira. Deixa o like, principalmente o comentário, que é muito importante. Além disso, hype esse vídeo para ser mais alcance para mais pessoas. E além disso, se torne membro, dê o seu superchat, ajuda financeiramente aqui o nosso trabalho, o Giro Vascaíno, o canal raiz que fala de torcedor para torcedor. Um grande abraço a todos, tamo junto, um ótimo dia para todos vocês.